Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra de Deus. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 medidas. Algumas versões está escrito almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus então principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Diz assim no final do texto: ele principiou os seus sinais em Caná na Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quem creu nele? Os discípulos. Eles creram nele depois do milagre, é o que está dizendo o texto. Mas eles já não eram discípulos? Eles creram nele depois do milagre, depois da transformação da água em vinho? Então, que discípulo é você? O discípulo que crê em Jesus antes do milagre ou depois do milagre? Coloque a mão no seu coração e diga comigo: Senhor, faz um milagre de transformação em minha vida e através da minha vida. Amém? Hoje eu quero falar um pouco sobre transformando água em vinho. Transformando água em vinho. Essa é uma habilidade de transformar aquilo que é sem sabor em algo saboroso. Transformar a adversidade em oportunidade. E uma das coisas que eu estava observando quando eu preparava essa palavra, aliás, eu observei algumas delas, a primeira está lá no versículo 11. Eles já eram discípulos, mas ainda não criam em Jesus. Quantas vezes nós cometemos a mesma gafe, o mesmo lapso? Nós somos discípulos, estamos na igreja, mas o nosso crer, ele é muito superficial. O nosso crer, ele precisa ser impactado. Às vezes Deus, ele só permite faltar o vinho
para ocasionar o nascimento da nossa fé. Deus ele permite às vezes que o vinho falte para provocar a nossa fé que ainda não se manifestou. Se está faltando vinho na sua vida, essa é a chance de brotar fé em você. Essa é a oportunidade de despertar a sua fé que ainda não nasceu. Amém? Uma outra coisa que eu observei no texto é o seguinte: embora os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles escrevam sobre o ministério de Jesus e os milagres de Jesus, somente João ele escreve sobre este milagre. Nenhum dos outros 3 eles falam da transformação da água em vinho. Por que será? Eu tentei simplificar um pouco aqui, explicar um pouco aqui, vou ver se vocês entendem. Mateus ele escreve o Evangelho do Rei. Por isso Mateus ele precisa, por exemplo, apresentar a genealogia de Jesus, porque o rei ele tinha que ter genealogia. Lucas ele escreve o Evangelho do Filho do Homem. Por isso ele precisa tratar da genealogia de Jesus, porque ele está apresentando Jesus como sacerdote. E um sacerdote ele precisava ter história. Um sacerdote precisava ter origem. Um sacerdote precisava ter família. Marcos escreve o Evangelho do servo. Então Marcos ele não tem a preocupação de mostrar, por exemplo, a genealogia de Jesus e nem subscrever aqui o nascimento milagroso de Jesus, a sua concepção milagrosa. E já João ele escreve o Evangelho do Verbo, do Divino. O Evangelho de João, sobretudo no capítulo de número 1, ele é uma tese, ele é uma dissertação. João ele está defendendo no capítulo 1 e argumentando a divindade de Jesus. Daí, só João repetir tantas vezes no seu Evangelho a expressão eu sou, usada por Jesus entre 8 e 10 vezes no Evangelho de João. Jesus diz à mulher samaritana, eu sou o Messias. Depois ele diz aos judeus que lhe ouvem, eu sou o pão da vida. Depois ele diz lá em João 8, eu sou a luz do mundo. Depois ele diz em João 10, eu sou a porta. Depois ele diz, eu sou o bom pastor. Depois ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Depois ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois ele diz, eu sou a videira verdadeira. Essas são expressões que só Deus ele poderia utilizar acerca de si mesmo. Então João ele está apresentando Jesus como Filho de Deus ou como o próprio Deus. Em Mateus, Jesus ele é representado naqueles 4 animais de Ezequiel 1 ou de Apocalipse 4, ou aqueles 4 querubins. Jesus é representado como o rosto de leão, ou seja, como rei. Em Marcos, Jesus ele é representado como bezerro, ou seja, um servo. Em Lucas, Jesus é representado com o rosto de homem, o Filho do homem. Em João, Jesus é representado pela águia, ou seja, a águia ela representa o Espírito de Deus que contempla toda a terra. Então, João é o único que escreve sobre o milagre de Caná, porque João ele começa a provar por atos de Jesus situações que confirmam que Jesus é Deus, porque só Deus ele poderia transformar água em vinho. Amém? Agora, observe você aí que João ele começa o seu relato dizendo assim: e ao terceiro dia. E ao terceiro dia de quê? É só você ler o final do capítulo 1 que o irmão vai encontrar. Quando Jesus ele é apresentado a um judeu chamado Natanael. Alguns estudiosos acham que aquele Natanael é o mesmo Bartolomeu, que se tornaria apóstolo posteriormente.
Quando Jesus se encontra com Natanael, Jesus diz assim: eis aqui um verdadeiro varão israelita, em quem não há dolo, ou seja, um israelita puro, sem mistura. Natanael, ele olha para Jesus, e é interessante que Jesus, ele olha o que ele faz. Natanael diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Natanael, ele despreza Jesus, e Jesus, ele honra Natanael. Jesus diz para Natanael: tu és um verdadeiro varão em quem não há dolo. Então Natanael, ele pergunta para Jesus: de onde tu me conheces? Jesus, ele responde para Natanael: antes que saísse debaixo da figueira, eu já te via. Um historiador, que eu não me lembro o nome, ele diz que essa história da figueira, ela é muito mais antiga do que o último local onde Natanael estivera. O historiador sugere que aquela noite em que Herodes mandou matar os infantes em Belém, José e Maria, eles fogem com Jesus para Belém. Mas a mãe de Natanael, ela corre e esconde Natanael nas ramas dos galhos de uma figueira. Então, só quem sabia aquela história era Natanael e a mãe dele. Então, quando Jesus, ele diz para Natanael: eu te vi enquanto estavas debaixo de uma figueira, Natanael, ele toma um susto. Natanael fica perplexo com aquilo, e logo em seguida ele se levanta e começa a seguir Jesus. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: Deus, ele conhece o teu passado. Deus, ele conhece a tua história. Deus, ele sabe o que ninguém sabe sobre você. Deus sabe até do que você não se lembra. Então diz o texto: 3 dias depois, Jesus está lá em Caná da Galileia. E esse mesmo historiador diz que provavelmente o noivo ou a noiva, eles eram parentes de Natanael. E Natanael ficou tão impressionado com Jesus, por conhecer Jesus, que convidou Jesus para o casamento. Você pode notar aí que o convite que vai para Jesus é diferente do convite que vai para Maria. Diz no começo do texto que Maria já estava lá e Jesus, ele foi convidado. Então, um foi o convite para Maria e o outro foi o convite para Jesus. Se você está me entendendo, diga amém. Amém. Irmãos, a Bíblia é muito extraordinária. Ela revela para nós que Jesus nos ama tanto, que tão absurdamente, que Ele é capaz de ir a um lugar só para fazer a gente ser livre de um vexame. A Bíblia diz que Jesus nos ama tão inexplicavelmente que Ele é capaz de fazer só um milagre para que a gente possa estar bem. Diferente do que muitas pessoas digam para você, ou pense, ou até mesmo você pensa de você mesmo, Deus, ele tem interesse na minha vida e na tua vida. Amém? Amém. Então vamos aprender aqui algumas lições que esse texto nos traz, para que a gente possa colocar em prática, experimentar o milagre da transformação do caos em oásis na nossa história. Amém? Diga comigo: vai mudar. Vai mudar. Vai mudar lá em casa. Vai mudar lá na empresa. Vai mudar neste país. Vai mudar nessa igreja. Amém? Por que vai mudar? Que garantia que eu tenho que vai mudar alguma coisa? A primeira garantia é que Jesus, ele foi convidado. Olha o que diz o versículo de número 2: e Jesus também foi convidado com os seus discípulos. Não deixe Jesus de fora das suas festas. Não deixe Jesus de fora das suas comemorações. Não deixe Jesus de fora da sua vida. Irmãos, quando Jesus, ele é convidado, ele não vem para ser um mero observador da nossa vida. Ele vem para ser o protagonista. Quando Jesus está presente, ele é maestro. Quando Jesus está presente, ele determina o resultado das situações. Se Jesus não estiver na sua vida, haverá crise.
Se Jesus não estiver na sua vida, haverá desastre. Mas se Jesus estiver na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, haverá milagre, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. É preciso compreender que Jesus, Ele tem que ser o foco da nossa vida. Jesus, Ele tem que ser o centro de tudo que nós realizamos. Não chamar a atenção e a presença de Deus para a nossa vida, para o nosso trabalho, é muito arriscado. E nós não podemos correr esse risco. Há coisas da sua festa, há coisas no seu empreendimento, há coisas na sua vida, há coisas no seu trabalho, há coisas no seu cenário, que por mais controle que você tenha da situação, você não poderá resolver todas elas, porque nem todas elas estão no seu planejamento. É a presença de Deus que dará um novo rumo. É a presença de Deus que vai estabelecer uma direção. Nós não podemos ser cativos da falta do vinho. Nós não podemos deixar os problemas nos tornar problemáticos. Nós não podemos deixar que a desilusão nos afaste de um Deus que é real. Aliás, eu acho que uma das experiências que o crente dessa geração mais precisa é a experiência de saber que Deus, Ele está presente e de perceber a sua presença. Irmãos, nós fomos chamados como ovelha para trilhar no meio de lobos. O mundo ele pode estar desabando ao nosso redor, mas Deus ele está preservando o lugar onde Ele nos colocou, porque Ele tem um propósito conosco. O inimigo ele não pode nos alcançar, porque na hora da dificuldade Deus vai nos tornar invisível. Na hora da adversidade Deus nos vai tornar invisível. Uma frase que me veio quando eu estava lendo esse texto foi: deixe Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Não queira monitorar Deus. Não queira maestrar Deus. Não queira conduzir Deus e os resultados de Deus. Apenas deixe Ele agir. Quando você chegar na sua casa, convida Jesus. Quando você chegar no seu trabalho, convida Jesus. Jesus mora na minha casa, vem para o meu trabalho, senta aqui na mesa. Quantas vezes que você não percebe que Deus, que o Senhor está ali, querendo ser convidado, querendo chamar a sua atenção? Deixa eu te dizer uma coisa, a falta do vinho, ela não é sinal de tragédia. A falta do vinho é a oportunidade de você ver o agir de Deus. O problema é que a gente está acostumado só com a taça cheia. E Deus, Ele cria, Deus, Ele permite oportunidades na nossa vida para Ele se manifestar para nós. Diga comigo: Jesus, o Senhor é o meu convidado. A segunda lição que a gente vai destacar aqui é quando o texto diz assim no versículo 3: e faltando vinho. Preste atenção, uma festa de casamento em Israel durava 7 dias, eram as chamadas bodas, uma semana de festa. Se falta vinho no início ou no meio da festa, o constrangimento estava instaurado. A Bíblia não diz por que o vinho faltou. Não está escrito se foi falta de planejamento. Porque quando não há planejamento, há uma grande probabilidade de surpresas desagradáveis. Uma outra hipótese: o noivo e a noiva podem ter convidado mais gente do que eles pretendiam. Naquela empolgação de festa, de casamento, convidou mais gente do que o esperado. Uma outra hipótese: eles podem ter entrado naquela filosofia antiga
de que um convidado, ele é chamado, mas sem querer ele leva 3, 5 ou 10 pessoas. Mas o fato é que faltou o vinho. E na festa de casamento em Israel, o vinho é o principal elemento. O principal elemento na nossa cultura é o bolo. Se falta o bolo no aniversário, se falta o bolo na nossa festa de casamento, é problema. O bolo é o bolo. Você pode fazer a melhor festa, mas se faltar o bolo, sempre vai faltar alguma coisa. Mas em Israel é o vinho. Quantas vezes na sua vida você fez um projeto, você criou uma perspectiva, você criou expectativa, está tudo desenhado, está tudo alinhado, não vai dar nada errado, e para a tua surpresa, um ponto ficou fora da lista. Para a tua surpresa, um item não foi lembrado. Para a tua surpresa, alguém errou o cálculo. Então você deve pensar igual os noivos naquela época. O que a gente faz agora? O que a gente vai fazer? A primeira coisa que você deve fazer é olhar na sala e procurar se o convidado principal veio. Eu não sei qual é a tua crise, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas o que você precisa fazer hoje à noite é procurar Jesus no cenário da tua vida. Meu irmão, se Jesus estiver lá, se Jesus estiver na tua casa, se Jesus estiver no teu casamento, se Jesus estiver na tua família, você pode fazer igual Maria. Maria chegou para os serviçais e disse: fazei tudo o que ele vos mandar. Meu irmão, Maria descansou. Então, se Jesus estiver no teu cenário, na tua vida, descanse. Vamos entender então as lições que esse milagre nos ensina. A primeira é que Jesus ele precisa ser convidado. A segunda é procurar Jesus no nosso cenário. E a presença de Jesus não garante que vai faltar vinho, mas a presença de Jesus garante que vai haver milagre. A terceira lição que nós vamos aprender é que Cristo ele aprova a alegria em família. Jesus aprova a alegria na sua casa. Tem gente que pensa que ser crente é viver no pacato, é ficar com a cara fechada, não pode fazer festa, não pode comemorar nada. Ei, pode fazer e pode convidar Jesus, que ele vai estar lá. Jesus aprova a celebração em família. A presença de Jesus em uma festa, e o mais interessante, o mais incrível, é que o primeiro milagre que Jesus faz é em uma festa. Ele poderia dizer: isso aqui é secundário, isso aqui não é importante. É diferente de curar um paralítico, é diferente de levantar um defunto. Um vinho, acabou, cancela a festa, acabou, deixa para depois. Por que ele vai lá e faz o milagre? Ele está dizendo que até quando você deseja se alegrar, até quando você deseja descansar, até quando você deseja se divertir, até quando você deseja estar em família, ele aprova, ele faz o milagre e está lá com você. Tem gente que pensa que Jesus ele só está conosco nos momentos difíceis, nos momentos de prova, mas ele está conosco em todo o tempo. Conheço algumas pessoas que têm a sensação que servir a Deus é viver com cara de morto, mas não é assim. Jesus ele está em todo momento na nossa vida. Ele está conosco na nossa família, ele está conosco na nossa casa, ele está no nosso lar. Jesus ele quer participar do dia a dia da nossa vida. Ele quer abençoar o interior da nossa casa. Ele tem interesse no nosso dia a dia. Meu irmão, levanta a sua mão, que eu quero declarar na autoridade da palavra que está sendo pregada em nome de Jesus. Deus ele vai entrar na tua casa, não amanhã, mas ainda hoje. Ele vai entrar na tua casa e trazer a alegria que está faltando. Amém?
Jesus, ele aprova a alegria. O culto a Deus não precisa ser uma zona de melancolia. Tem pessoas que pensam que para os outros entenderem que ela não está bem, ela tem que fazer uma cara de quem morreu. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele não reage à tua murmuração. Deus, ele não reage à tua reclamação. Deus, ele reage ao teu louvor e à tua adoração. Então, apesar das circunstâncias que todos nós passamos, tenha sempre a adoração na tua forma de viver e a adoração nos teus lábios. Não tem aquele louvor? Se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus fizer, se não fizer, ele é Deus. Quando ele não faz, nós entramos num estado de agonia profundo, não é mesmo? Quando ele não cura, a gente entra em crise. Interessante isso. Ele vai curar, ele só não curou ainda, mas ele vai curar. Ele não curou na hora que você quis, na hora que você pediu, mas ele vai curar. Ele sabe a hora certa de agir. Às vezes ele não quer curar você, às vezes ele quer te ressuscitar. Jesus, ele curou Lázaro? Não, mas ele ressuscitou Lázaro. Então deixa eu dizer uma coisa, Deus está atento ao teu problema. Deus, ele está atento à tua vida. Ele vai responder a tua oração no tempo certo, na hora certa. Irmãos, você tem que ser, nós temos que ser, eu me coloco nisso, nutridos pelo Espírito Santo. Nós temos que ser nutridos por uma fé que quando a gente olhar para os lados e não ver saída alguma, o nosso coração vai sentir aquela paz, que a gente pode descansar em Deus. Meu irmão, seja nutrido pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que você vai ver coisas extraordinárias acontecendo neste lugar e através deste lugar. Você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida e através da sua vida. Deus, ele nunca vai decepcionar a sua fé. A quarta lição, vem comigo, versículo de número 3, diz assim: e faltando vinho, a mãe de Jesus disse, eles não têm vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Qual é a participação de Maria neste negócio? O milagre não aconteceu por causa de Maria, foi por causa de Jesus. Mas Maria é a mãe de Jesus. O interessante é que Jesus nunca tinha feito um milagre sequer. O versículo 11 nos garante isso, que Jesus principiou os seus milagres em Caná na Galiléia. Maria nunca viu Jesus fazer um milagre. Se Maria nunca viu Jesus fazer um milagre sequer, para que ela vai conversar com Jesus e dizer, eles não têm vinho? O que Jesus tem a ver com isso? Qual o propósito disso? Olha o discernimento que Maria teve. O discernimento dessa mulher é tão extraordinário que dentre todas as mulheres da terra, Deus a escolheu para ser a mãe do Salvador. De alguma maneira, Maria sabia que aquele era o momento. De alguma maneira, Maria sabia que esse dia seria diferente. E por isso que ela chega lá e diz para Jesus, eles não têm vinho. O interessante nessa parte é que parece que Jesus não chega para lá nela. Jesus diz para ela assim, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Preste atenção, Maria sabia que se você quer um milagre, se você quer provocar Jesus, primeiro, você precisa estar disposto a pagar o preço. E antes que você pense, não é dinheiro, é resposta. Eu poderia falar agora uma série de respostas paradoxais de Jesus.
O exemplo é a resposta que ele deu à mulher cananeia. Dá a entender que ele não vai atender a mulher, depois ele atende. Para Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, ele diz: a doença de Lázaro não é para a morte. Aí Lázaro vai e morre. Não é estranho? Mas essa mulher chamada Maria, ela é tão extraordinária que ele diz assim: mulher, não é chegada a minha hora. E ela chega para os serviçais que estão servindo as mesas e diz assim: ó, vão lá e fazem tudo o que aquele homem disser para vocês fazerem. Jesus não disse que não iria fazer? Ele não deu a entender que ele não era a hora dele fazer nada? Por que Maria vai lá para os serviçais que Jesus, e diz que Jesus vai dar uma ordem? Me diz que essa mulher não estava tendo um discernimento diferente? Meu irmão, em meio à crise, abre os teus ouvidos espirituais. Pare de ouvir os rumores, as reclamações dos garçons e comece a ouvir a voz de Deus. É preciso aprender a discernir. Discernir o quê? Discernir a vontade de Deus, discernir o propósito de Deus, discernir o tempo de Deus. Maria, ela teve um discernimento. Na alma dela, ela dizia: alguma coisa vai acontecer aqui hoje. Por isso ela teve a ousadia de ir nos garçons e dizer: façam tudo o que ele vos disser. Meu irmão, Deus às vezes ele quer, tem gente que pensa que ouvir a voz, as orientações de Deus, tem que ouvir um trovão do céu. Não é assim. Às vezes Deus fala conosco e fala bem silencioso, bem singelo. Jesus disse: não é chegada a minha hora. Aí Maria vai e façam tudo o que ele disser. Não é contraditória a postura de Maria, mas o fato é que Jesus, ele entra em ação. Quando Jesus te der orientações básicas, tipo mudar a cadeira de lugar, mude. Ah, mas meu irmão, mude, obedeça. Quando Jesus lhe mandar ir, vá. Se Jesus não mandou, fica onde você está. Se Jesus mandou você sentar, senta. Se Ele mandou você se levantar, levante. Obedeça. É muito simples a orientação de Deus, mas tem gente que quer ficar reclamando. Não subestime uma orientação divina. Obedeça orientações básicas de Deus. Já estou quase terminando a palavra. A quinta lição: viva milagre através da obediência. Estavam ali postas 6 talhas para as purificações dos judeus, e em cada talha cabiam 2 ou 3 medidas, de 30 ou 40 litros de água. Se cada talha cabiam 2 ou 3 medidas de água, significa que em cada talha suportava cerca de 80 a 120 litros de água. No total deu cerca dos 500 litros. Amém? Agora, Jesus olha para os servos e diz assim: enchei de água essas talhas. Primeiro, os servos, os serviçais, eles não tinham a obrigação de obedecer a Jesus. Jesus, ele era apenas um convidado. E convidado não chega na casa dos outros ou na festa dos outros dando ordem. Ninguém conhecia Jesus. Era o primeiro milagre dele. E aqueles servos, eles fizeram o quê? Eles obedeceram. Segundo, as talhas eram para as purificações dos judeus. E ali não era período de purificação. Portanto, os serviçais, eles não precisavam encher aquelas talhas. Eles poderiam dizer a Jesus que eles não encheriam, porque aquelas talhas não seriam utilizadas. O que eles fizeram? Eles reclamaram com Jesus? Eles questionaram? Não, eles simplesmente obedeceram.
E por que que eles obedeceram? Como eles obedeceram uma pessoa que nem eles conheciam? Maria teve um discernimento tão grande que ela acionou um gatilho. Maria criou naqueles serviçais uma predisposição de obediência. De alguma forma, se percebe que Maria ela gozava de um respeito muito grande naquele local, naquela região. Quando ela disse: fazei o que ele disser. Aí o Jesus chegou para os serviçais e os serviçais não questionaram em momento algum. Meu irmão, você está tendo atitudes como Maria? Você está tendo discernimento igual Maria? A sua fé, o seu discernimento, está pelo menos gatilhando algum irmão a ter uma predisposição para obedecer a Jesus? Você está conseguindo com a sua fé engatilhar alguém para servir a Cristo? O nosso problema é que Deus nos manda fazer coisas e a gente fica questionando demais. A gente fica pedindo explicação demais. Nós vamos de igreja em igreja, de casa de oração em casa de oração, buscando profecia. A gente não consegue aprender que Deus, quando fala, Ele não está caducando. Obedeça, obedeça. Os serviçais, eles obedeceram sem questionar. Por quê? Porque não há milagre na sua vida sem a sua participação. Quem transforma a água em vinho é Jesus, mas quem enche a talha de água é você. Quem faz o milagre é Deus, mas a matéria-prima, quem fornece é você. O que é que você tem feito para o milagre na sua vida? Qual tem sido o seu envolvimento para que o milagre na sua vida aconteça? A transformação, o milagre vai acontecer, mas você precisa disponibilizar a talha, você precisa encher a talha, você precisa obedecer a ordem. Agora, observem que, lá no versículo 7, que quando eles enchem as talhas de água, eles encheram até transbordar. Jesus disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Se coloca no lugar do serviçal naquele momento. Ele deve pensar assim: para que eu vou levar a água para o mestre de cerimônia? O serviçal, ele deve pegar a água, tomar aquele golinho. Ele deve ter feito isso, né? Colocado lá dentro, tirado, provado. Isso aqui é água. Mas já que ele mandou, vou levar a água para ele. Senhor, mandaram te dar isso aqui. O mestre-sala deve ter perguntado: quem mandou me dar isso aqui? O filho de Dona Maria. Ninguém conhecia Jesus. Sabe o que é lindo nisso? A discrição de Jesus, quando Ele entra para mudar o cenário da vida, da nossa vida. Ele entra sem fazer barulho. Ele não reúne o povo na sala da casa e diz: vamos fazer uma oração para transformar a água em vinho. Ele não faz nada disso. Ninguém viu, nem os servos perceberam o ato da transformação. Deus, Ele não precisa expor o teu problema para ninguém, para fazer um milagre. Quando as pessoas souberem, elas saberão do teu milagre. É incrível como Jesus é discreto. Então o mestre-sala, ele fala: manda chamar o noivo. Ele provou a água, manda chamar o noivo. E quando o noivo chega, o mestre de cerimônias diz: eu não estou entendendo. Nas outras festas que eu organizo, primeiro se serve um vinho bom. Quando as pessoas já estão com o paladar comprometido, aí sim se serve um vinho inferior. Mas você inverteu. Você serviu primeiro o vinho inferior, para depois o vinho bom. Meu irmão, fique de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos.
Se você crer, se você crê no que eu estou pregando, abre o seu coração, levanta suas mãos, que eu vou declarar na sua vida, com base nessa palavra que foi pregada. O melhor tempo da sua vida ainda está por vir. Ainda está começando. Deus vai te trazer dias de alegria. Deus vai te trazer dias de honra. Deus vai te trazer dias de paz. Deus vai te trazer dias de milagres. Deus vai te trazer dias de cura. Deus vai te trazer dias de glória. Se você crê, meu irmão, dá glórias a Deus, receba. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que vai começar na vida de algumas pessoas o melhor tempo hoje. A hora vem e agora é que Deus começa a liberar bênçãos retidas. Eu declaro que aquilo que estava retido para você, Deus, Ele vai romper. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém?